Oi, pessoal. Vê se agora está com som. Ah, legal. Agora tá, né? Ai, que bom, que bom. Eu já sei o que que é, gente. Agora eu aprendi. Teve um outro dia que aconteceu isso. E eu fiquei desesperada. E sabe o que que é? Quando o meu Bluetooth tá ativado. E ele estava ativado, eu tinha ativado ele por causa do fone. Então, se o Bluetooth estiver ativado, fica sem som. Aí, que bom que vocês me sinalizaram, porque eu lembrei disso, fui lá e desliguei rapidinho, né? Graças a Deus, tudo se encaixou. Mas então, bom dia, né? Agora que vocês estão me ouvindo, que Deus abençoe vocês. Eu estava falando que esse é o dia que o Senhor nos deu, as misericórdias dele se renovaram sobre a nossa vida, seu amor. Ué, continua sem ouvir? A Anitta colocou que continua sem ouvir? Tinham me falado que o som tinha voltado. É, porque estava sem som. Ah, então tá. Então, ô, Nita, dá uma olhadinha se é você, se é o seu, porque. Ah, porque tá todo mundo falando que tá ouvindo, porque realmente a gente ficou sem som um momento aí. Então tá bom, gente. Qualquer coisa me sinalizem aqui, tá bom? Ah, que bom, graças a Deus aí, Nita. Agora tá tudo certo. Mas então, de novo, as misericórdias do Senhor e a graça dele se renovaram sobre nós e nós estamos aqui para mais um dia onde você vai poder, no seu dia a dia, no seu comer, no seu beber, em tudo que você fizer, você vai poder louvar o Senhor e glorificá-lo, ser representante dele. Olha só que privilégio, gente. E hoje o nosso tema aqui do devocional é maravilhoso, porque revela tanto o amor e essa graça e essa misericórdia de Deus, que o tema é a maneira de Deus perdoar. Ah, gente, quando eu fiquei lendo isso aqui, eu fiquei, ah, Senhor, como você é maravilhoso. Vamos lá, vamos começar a ler. Olha só o que fala. Por isso, a espada nunca se afastará de sua família, pois você desprezou e tomou a mulher de Urias, o Hitita, para ser sua mulher. 2 Samuel 12:10. Isso aqui foi um recado que o profeta, né, ele falou para Davi por conta de todo aquele episódio, daquele erro, aquele pecado mesmo que Davi tinha cometido e as consequências que ele viria a enfrentar por conta do pecado. Não estou falando de perdão, perdoar, Deus perdoou e a gente vai ler aqui, mas sobre as consequências que aquele ato gerou. Então vamos lá, vamos começar. O que Deus requer para perdoar o pecado? Começa logo com uma pergunta. O que você acha? Eu estou te perguntando agora, o que você acha que Deus requer para poder perdoar o pecado? Ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tem que pagar um valor, você tem que fazer tantas, não sei quantas oferendas, ou você tem que fazer tantas obrigações. Será que é isso? Bom dia, Maria Elizabeth. O que será que Deus requer para ele poder perdoar o pecado? Será que é você se sacrificar? Qual o sacrifício que você vai ter que fazer? Será que é alguma coisa assim? Não. A resposta está aqui. O que Deus requer para perdoar o pecado? Exatamente. A Anitta respondeu, a Lê respondeu, arrependimento. Arrependimento, gente. Mas ele continua. Sinceridade no arrependimento. A Maria Elizabeth falou, ainda foi mais profundo, e é verdade. Aliás, só um parênteses aqui, o arrependimento, ele produz frutos, né? Os frutos do arrependimento. A conversão é uma mudança de direção. Quando a gente fala até de conversão, está falando de uma mudança de direção. Eu estava indo numa direção e algo aconteceu ali e eu mudei essa direção. Eu estava indo na minha vida longe de Cristo, e aí eu estou falando a nível de conversão mesmo, longe de Cristo, mas
eu tive um encontro com ele, igual lá Saulo, né? Paulo, que teve aquele encontro lá, que quando viu aquela luz aqui no caminho para Damasco, e a vida dele mudou. Houve uma mudança de direção, por causa de um arrependimento, de um encontro. Mas aqui também está falando no geral, né? Não só do arrependimento para a conversão, mas a gente vai ler, mas do arrependimento mesmo por pecados, por erros que nós venhamos a cometer. Mas vamos lá. No entanto, o arrependimento não assegura a remoção das consequências do pecado. Elas, com frequência, permanecem para ser um lembrete da terrível e destrutiva natureza do pecado. Davi foi perdoado por seus graves pecados de luxúria, adultério, roubo e assassinato. Deus o perdoou e removeu seu pecado completamente. Né? E aqui está falando no Salmo 103, 12, ele vai falando sobre isso, né? Que Deus removeu completamente o pecado. Entretanto, Deus não removeu a dor que Davi deveria enfrentar como resultado da sua transgressão. A criança nascida do adultério de Davi morreu. O filho de Davi, Aminon, violou a filha de Davi, Tamar. O filho de Davi, Absalão, assassinou Aminon. Absalão trouxe o reino para a rebelião. Pelo restante dos dias do reinado de Davi, a violência encheu a sua casa e seu reino. Embora Davi soubesse que foi perdoado, ele carregou as dolorosas consequências de seu pecado pelo resto da sua vida. É presunçoso achar que Deus removerá todas as consequências no momento em que você se arrepender do seu pecado. Não pense que no instante em que você mostrar remorso, Deus irá restaurar tudo da maneira como era antes. Ele pode não fazer isso. Alguns pecados, como o adultério, vêm da falha de caráter. Deus perdoa o pecado imediatamente. Isso aqui é importante a gente não esquecer. Deus perdoa o pecado imediatamente, gente. Naquele momento que você se arrependeu, que você confessou, Ele é fiel e justo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel, Ele nos perdoa instantaneamente, imediatamente. Mas leva mais tempo para construir um caráter. É o caráter, não o perdão, que determina o que Deus vai trazer em seguida para a sua vida. Porque sabemos as consequências devastadoras da nossa desobediência, vamos evitar todo pecado com diligência e correr com perseverança a corrida que está proposta para nós. Tão interessante, bom dia para quem foi entrando depois. É tão interessante porque se lembra que eu falei aqui, olha, que Davi, Deus perdoou e removeu o seu pecado completamente. E aí eu citei, né, que está até escrito aqui, está como referência no texto, o Salmo 103, 12, e eu estou com ele aqui, que fala: quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Gente, e isso é maravilhoso, porque isso fala a grandeza do perdão de Deus. Porque quanto está longe o Oriente do Ocidente. Davi aqui nesse próprio Salmo, ele mesmo, né, falando, ele não disse, olha, como está distante o norte do sul. Ele falou o Oriente do Ocidente. Sabe por quê? Porque o norte e o sul, eles têm um ponto de encontro nos polos. Se eu estou indo para o norte, a partir da que eu ultrapassei aquele ponto ali, eu já vou estar entrando em direção ao sul e vice-versa. Então tem um limite. Agora, quando eu falo do Oriente e do Ocidente, do leste e do oeste, não tem, sabe por quê? Porque eles nunca se encontram. Porque quando eu estou indo completamente numa direção, por exemplo, no leste, se eu for, eu vou para sempre. E do outro lado também, no oeste, né, tanto ocidente como oriente como ocidente, eu vou para sempre. Eles não se encontram.
Então, sabe o que significa isso, gente? Olha que coisa maravilhosa, olha a grandeza das misericórdias e do amor de Deus, do perdão dele. Isso significa que Deus remove os nossos pecados de uma forma infinita e completa. Quando ele perdoa, ele não guarda, vou guardar aqui o pecado para que naquela hora certa, eu jogar esse pecado de novo sobre essa pessoa que se arrependeu. Sabe aquele nosso ditado popular, o jogar na cara? Como a gente, vou jogar na cara da pessoa. Não. Ele fala que, lá que está escrito em Hebreus, que dos seus pecados eu jamais me lembrarei. Tem uma passagem que fala que ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Então, Lilian, Deus tem amnésia? Claro que não. Ele é um Deus onisciente. Mas ele decide não se lembrar mais. Ele decide perdoar completamente. Ele tem compaixão de nós, gente. Então, esse salmo, lembrando agora, pegando esse Salmo 103, o tempo todo, se você for lá olhar, vai lá olhar depois do Salmo 103, eu separei alguns versículos dele aqui, vai ler, ele é um salmo inteiro que fala da misericórdia de Deus. Né? Como eu falei, eu tô com ele aqui. No início do salmo, Davi está falando, é ele, no versículo 3, é ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. No versículo 10 ele fala, ele não nos trata segundo os nossos pecados. E aí vem o versículo 12 que nós lemos, que ele afasta, né? Tal como o Oriente está longe do Ocidente, assim é o que ele faz com os nossos pecados. Gente, que coisa maravilhosa. Só que o que a gente não pode esquecer é que sim, somos perdoados, mas que existem consequências. E se eu puder exemplificar para vocês da maneira mais simples possível, é como se, imagina uma pessoa que ela transgrediu a lei, ela cometeu um crime, tá? E essa pessoa cometeu um crime e foi presa. Foi preso, tá na cadeia, foi levado para a cadeia. Lá naquela cadeia, lá naquela prisão, penitenciária, lá onde ele está preso, ele recebeu a palavra de Deus e ele se arrependeu completamente, não só daquele pecado ali que ele cometeu, que o levou para aquela cadeia, mas também se arrependeu mesmo, sabe? O que a gente começou falando de uma conversão, eu quero Jesus, ele se encontrou, se rendeu ao Senhor, se encontrou com Cristo e nasceu de novo. Ali, instantaneamente, aquela pessoa, quando foi gerado esse arrependimento, ela se tornou uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criatura ou nova criação. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Ali, naquele momento, ela nasceu de novo, o Espírito Santo veio habitar dentro dela, mesmo dentro de uma cela, rodeada, toda trancada, sem poder sair. Aquela pessoa se tornou livre do domínio do pecado, livre de uma natureza pecaminosa. E apesar, de novo, de estar dentro de uma cela, só que ela estava ali como consequência de um pecado, de um crime, né? No crime que ela tinha cometido. Então, mesmo livre espiritualmente, mesmo tendo sido completamente nascido de novo, tendo sido perdoada ali dentro, ela continua presa, porque ela tem uma dívida com a sociedade. É uma consequência daquele crime que ela cometeu. E ela vai estar ali para cumprir aquilo, até o momento em que ela vai pagar aquela pena diante da sociedade e vai ser livre. Vai ser posta em liberdade fisicamente. Espiritualmente, ela já estava livre. Você deu para entender? Que ela é uma diferença muito importante, porque a gente precisa entender dessas questões das consequências do pecado, porque quando fala Deus perdoou e perdoa mesmo, ele joga no mar do esquecimento, ele tão como está distante Oriente e Ocidente, assim, Deus coloca as nossas transgressões de nós, dá uma sensação de que então eu me arrependi, está tudo resolvido, eu não vou sofrer nenhuma consequência, não vai ter problema nenhum. Não!
tem uma diferença muito importante, né? Tem uma diferença da culpa diante de Deus e das consequências terrenas do pecado. Em Cristo, a nossa culpa é removida. Deus perdoa completamente, gente, glória a Deus por isso, isso é maravilhoso. Mas existem consequências, algumas consequências que podem continuar ainda aqui nessa vida, por causa e nós lemos aqui, por causa da ação devastadora do que o pecado traz. E Davi, nós lemos aqui no texto, ele experimentou isso. Depois, a violência sempre esteve presente na casa dele. E ele usa, lá, a Anitta colocou, Deus perdoa sim, mas as consequências são nossas, exatamente. Mas ainda assim, eu quero pegar essa frase aqui da Anitta e falar, ainda assim, mesmo vivendo, passando por consequências, deixa eu te falar uma coisa, o Senhor é poderoso para mudar a nossa história. Ele é poderoso para pegar, mesmo diante daquelas circunstâncias, e transformar a nossa vida completamente, transformar aquilo que só seria destruição e transformar. Ele é poderoso para isso, gente. A gente precisa crer nisso também. Então, mas voltando aqui para Davi, Davi foi perdoado? Foi, com certeza. E ele sabia disso. Porém, a sua casa, né, a sua família, ela sofreu consequências depois daquele pecado. Então, quando eu leio esse versículo que nós lemos, né, do Salmo 103:12, como Deus afasta os nossos pecados, ali está falando da remoção da culpa e da separação espiritual do pecado. Não está falando necessariamente de uma eliminação imediata das consequências terrenas desse pecado. E isso é uma diferença. Lá, o Mauro colocou o seguinte, depois de ter pecado, não podemos ter por estranheza as consequências. Exatamente. E eu lembro que eu já falei para vocês em outros momentos, lá no Jardim do Éden, quando Deus tinha dado aquela ordem, não é para vocês podem, né, tem todas toda aqui a plantação, todas as árvores, mas aquela árvore ali vocês não vão comer, vocês não vão tocar. E houve uma desobediência ali. Deus tinha falado, se vocês forem ali, se vocês pegarem, se vocês comerem, vocês vão morrer. E houve uma desobediência, né? Não vou entrar aqui nos detalhes do porquê houve uma desobediência, houve um pecado ali e houve uma consequência. E que foi uma consequência que se estendeu por toda a humanidade, mas houve uma consequência. Então, glória a Deus por Jesus que veio resolver isso na nossa vida. Então, queridos, quando a gente fala desse versículo que mostra esse perdão de Deus, lá, a Maria Elizabeth botou, as consequências servem para sempre como um alerta, é verdade. Peraí, e olha, gente, deixa eu falar uma coisa. Tem muita gente que tem um ditado, eu não vou lembrar direitinho como falar esse ditado, mas tem muita gente que fala assim, eu quero aprender com os meus erros. Gente, eu vou ser sincera, eu não quero aprender com os meus erros, não. Eu prefiro, sim, eu já errei, e colho consequências, exatamente, Deus perdoou e colhi consequências, eu sei disso tudo. Mas eu não quero viver errando e esperando Deus me perdoar, e Ele perdoa, mas está sempre vivendo de consequência em consequência. Peraí, eu já sei que aquilo ali, olha a destruição que esse pecado X causou na vida daquela pessoa, causou na vida daquela família. Peraí, eu não quero isso não. Senhor, me ajuda, me sustenta, me fortalece, porque eu não quero viver essas consequências. O perdão, eu sei que você perdoaria, mas eu não quero. Gente, a gente precisa ser honesto em relação a isso, queridos. Sabe, Tiago fala que cada um é tentado por aquilo que cobiça. Então eu tenho que ter atenção em relação a isso. O que me chama atenção, que sendo algo que eu sei que é um pecado ou que está me desviando da presença de Deus? Eu tenho que estar atenta e correr para os braços dele e falar, Espírito Santo, me ajuda, me sustenta, me fortalece, porque eu quero andar em retidão, eu quero estar firmada e firmada contigo.
Porque esse versículo que fala desse perdão de Deus, que nós lemos do quanto ele afasta as nossas transgressões, queridos, ele mostra claramente a misericórdia, a graça, a compaixão de Deus e a disposição dele em nos perdoar verdadeiramente. E se nós lermos o versículo seguinte, esse é o 12, se nós lermos o 13, ele vai falando assim, ó, como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Ai, que bondade maravilhosa. Que amor é esse? Deus, ele não é um pai que mantém aquela pessoa que se arrependeu o tempo todo, sabe, preso ao passado. Olha só teu pai, você tá preso. Sabe o que eu falei ainda há pouco? Jogando na cara? Não, ele não faz isso. Eu creio que uma forma muito simples da gente trazer esse versículo é o seguinte: quando há um arrependimento verdadeiro, né, Deus não apenas perdoa, ele remove a culpa do pecado diante dele, Deus. Ele remove a nossa culpa diante dele mesmo. Então, sabe qual é a dica para a gente fechar aqui? Sabe qual é a dica pra gente? É a gente lá, que também tá falando aqui, é a última referência que eles colocam aqui no texto que nós lemos. Nós irmos lá para Hebreus, a gente dá um pulo, vai lá para Hebreus. Né? Hebreus 12, a parte B do versículo 1, em que fala que nós devemos nos livrar de tudo aquilo que nos atrapalha, de nós mantermos essa corrida aí. Que a nossa vida não é uma corrida de 50 metros, é uma maratona. E a gente se livrar, nós nos livrarmos de tudo aquilo que nos atrapalha, né? De todo o peso. Algumas versões falam isso, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui, eu não estou com a Bíblia aberta aqui, mas que fala, né, que nós somos rodeados por grande nuvem de testemunhos e que a gente deve se livrar de todo o peso, de tudo aquilo que nos atrapalha de caminhar, de fazer essa corrida e do pecado que nos envolve. Então, sabe, arranca tudo aquilo que mesmo que não seja pecado, mas que possa atrasar a tua caminhada espiritual. Que possa te fazer ir caminhando mais devagar, sabe por quê? Porque você está desviando o teu olhar ali do foco, de olhar firmemente. E isso podem ser distrações, excessos, às vezes amizades que nos afastam de Deus, né? As más companhias corrompem os bons costumes, o orgulho, que Deus nem consegue se aproximar, uma vida espiritual negligenciada, preocupações que dominam o coração, não lança toda a sua ansiedade sobre ele. Numa corrida, né, quando a gente assiste uma corrida aí, gente, o atleta, ele remove todos os pesos desnecessários. Uma vez eu li que nadadores profissionais, eles, né, muitos, a maioria, quer dizer, eles botam a touca, mas tem outros que até raspam a cabeça, eles raspam todos os pelos do corpo. Puxa, mas o pelo do meu braço vai causar o atrito, mas é tudo para fazer com que eles consigam tirar o máximo de atrito possível com a água e poder avançar cada vez mais rápido. Na nossa vida cristã também é necessário a gente tirando tudo aquilo que está impedindo da gente caminhar no ritmo que Deus planejou para mim e para a sua vida. Mas o autor de Hebreus vai um pouquinho mais profundo. Ele fala, olha, e se livra também de todo o pecado que te envolve. Aí fala diretamente do pecado também. Né, trazendo uma ideia de que o pecado, ele nos prende, ele enrola a gente fica preso ali, dificulta os movimentos, né, tal como uma roupa que está atrapalhando o corredor. O pecado, ele impede o avanço espiritual. E o que o Senhor quer é que você flua nas asas do Espírito, é que você flua completamente nas direções que Ele tem para você e nos propósitos que Ele tem para você. Então, o Senhor nos convida não apenas a nós crermos, mas nós abandonarmos aquilo que nos afasta de Deus
e corrermos, e aí eu vou fechando, com perseverança. Como eu falei, a nossa vida não é ela é uma maratona, ela não é uma corrida de curta distância. Então, siga em frente. Creia que o Senhor te perdoa. Creia que Ele é poderoso para te perdoar de qualquer coisa. Mas esteja atento. Nunca se esqueça que o perdão existe, é imediato e é completo. Ele não vai se lembrar, ele não vai jogar esse peso em cima de você. Mas nunca se esqueça que na nossa vida nós temos consequências do nosso pecado e que muitas vezes, e isso é tão importante a gente lembrar, às vezes essas consequências elas não vão atingir somente a nossa vida, mas elas vão atingir aqueles que estão ao nosso redor também, né? Que vão sofrer as consequências de escolhas nossas. O que nós semearmos, nós vamos colher. Olha aqui, o Mauro botou: de que tanto murmuram os homens dos seus próprios pecados. É muito bom isso, é verdade. Então, siga firme essa maratona da sua vida. Fica firme com o Senhor. Nessa maratona, nessa corrida, existe propósito, existe direção. Existe uma corrida preparada para cada um de nós. Mantenha os teus olhos fixos em Jesus. Ore diariamente. Gente, eu estou pensando, sabe, isso tem ficado no meu coração. Ore diariamente. Um salmo que o próprio Davi escreveu, Salmo 139, versículos 23 e 24. Senhor, sonda o meu coração. Vai lá, sonda, Senhor, vai lá no mais profundo. Vê, Senhor, se tem algum caminho mau. Vê se tem alguma coisa ali, Senhor, que está me afastando de Ti. Vê se tem algum pecado ali, Senhor, me perdoa, me ajuda. Arranca isso de mim, eu me rendo aos Teus pés e me guia pelo caminho eterno. Isso é segurança para a gente. Isso é proteção e isso é direção. Amém? Vamos orar? Senhor amado, muito obrigada. Pai, como é bom a gente estar diante de um Deus, nosso Pai. Muito obrigada, Pai, porque você nos perdoa. Muito obrigada porque você chama a gente para perto, Senhor, mesmo quando a gente erra. Você não fala assim, eu não quero mais saber de você, não, mas a tua bondade nos atrai ao arrependimento. Pai, muito obrigada. Lembrei aqui agora, Senhor, de Romanos 2:4, que fala que a tua bondade é que nos atrai ao arrependimento. Muito obrigada por isso, Senhor. Muito obrigada. E Pai, ajuda-nos, Senhor, a entendermos e crermos nesse perdão total e imediato. Mas ajuda-nos, Senhor, a termos consciência e honestidade espiritual, Senhor. De reconhecermos que todas as nossas ações têm consequências, Pai. E que isso é uma ação devastadora do pecado. E, Senhor, e que nós desejemos, Deus, do fundo do nosso coração, de andar em retidão contigo, Senhor. Não na nossa força a gente não vai conseguir, mas nós queremos te pedir, Senhor, nós estamos aqui juntos, aqui nesse tempo de meditação, aqui, homens e mulheres rendidos diante de ti, te pedindo, Senhor, sonda o nosso coração, vê se há algum caminho mau e nos guia pelo caminho eterno, nos guia pela tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, essa é a nossa oração. Amém. Amém, queridos. Guia-nos, Senhor, pelo teu caminho. A Maria Elizabeth colocou exatamente isso. Amém, queridos. Tenham um dia maravilhoso na presença do Senhor. Que Deus os abençoe muito. Segunda-feira o devocional volta. O Bispo André vai estar aqui. E com certeza a gente vai continuar nessa caminhada aí de crescimento com o Senhor. Deus é bom demais, exatamente, Márcio. Amém, queridos. Um dia abençoado para você, que o Mauro colocou aqui. Ainda ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que possamos alcançar corações sábios. Exatamente, Salmo 90, versículo 12. Não é contar os dias, 1, 2, 3, 4, 5. É estar atento aos nossos dias, à nossa vida, como a nossa vida passa rápido.
e como a gente precisa vivê-la na presença do Senhor. Amém? Um beijo, Deus abençoe muito vocês. É uma honra estar sempre aqui. Tchau, gente. De nada, querido. Tchau, Deus abençoe.